A paz do Senhor. Eu quero iniciar esse devocional te dizendo que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Mas às vezes Deus, ele nos protege com uma distância protetiva. O que é isso, Adora? Josué capítulo 3, verso 5 vai dizer: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio do teu povo. Deus, ele tem grandes coisas para concretizar na nossa vida, mas precisa a gente ter uma vida de santidade, de comunhão e de renúncia. Ser santo quer dizer ser separado. No hebraico, ser santo quer dizer ser cortado. Eu vou usar uma metáfora de uma planta. Quando você pega uma planta e você tira ela, separa ela e coloca em outro lugar, tem como você colocar essa planta de volta de onde você tirou? Tem, porque você só fez separar, só fez colocar para o lado. Mas se você cortar pela raiz, tem como você colocar lá enraizado, depois tirar e colocar aqui de volta? Não, porque ela morre. Quando você corta uma coisa, não tem como você ter mais base, não tem mais substância para você voltar a ser quem você era. Então, às vezes, nós precisamos nos cortar de alguns lugares, não só separar por um tempo, é nos cortar mesmo de alguns lugares, para que o Senhor possa fazer maravilhas na nossa vida. Às vezes, aquilo que a gente quer em Deus ainda não aconteceu, porque está faltando a gente sair de alguns ambientes, sair de uma mania que a gente tem, sair do pecado, fugir da aparência do mal, sair do nosso antigo eu. Às vezes Deus quer nos mudar e nós somos o nosso maior obstáculo. Às vezes a nossa mente é o maior obstáculo que a gente alcança para ter uma vida de santidade e de renúncia com Deus. Ser santo não quer dizer que você não erre. A diferença do justo e do ímpio é exatamente essa. Quando você erra, como crente, a sua obrigação é tentar se limpar todos os dias. Eu sempre uso essa alusão para explicar a questão da santidade. A questão da santidade do justo é exatamente essa. Você errou agora, você tem que se limpar todos os dias. Não é você errar e continuar errando só porque você naturalmente você já é feito para cair, para errar, para falhar. Não. Nós somos descendências adâmicas. Nós somos voltado à carne, voltado ao pecado. Então vai evidenciar no final do dia aquele que você mais alimenta. Você tem alimentado mais o seu espírito ou a sua carne? Às vezes nós passamos por coisas com o maior obstáculo o nosso próprio eu, porque nós não esvaziamos, não se esvaziamos em si mesmo. Jesus, ele deixa um grande exemplo em Filipenses capítulo 2, dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, sendo homem, sendo servo. Entendeu? Então a gente precisa compreender exatamente esse ponto central. Jesus, sendo Jesus, o próprio Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, para poder adotar a forma humana e ser servo e ser obediente até a morte, a Bíblia diz, e morte de cruz. Não foi qualquer morte que ele tomou para si para poder dar vida por nós. Então, por que nós não buscamos ter santidade, ter uma vida de renúncia para estar com ele? Né? O ponto central da vida de Deus não é te dar casa, não é te dar carro, não é te dar riquezas. Isso é consequência. Consequência de esforço, consequência de obediência. O ponto central da vida de Deus para você é a sua salvação. Por isso que às vezes tem muita gente ansiosa, depressiva, porque espera coisas, espera pessoas. E o que Deus espera para você é a sua salvação. Porque se Deus te der uma casa, mas não te der a sua salvação, você não tem nada. Às vezes, Deus, ele deixa a gente escasso de muita coisa para que a gente possa entender que nós temos que se apegar à nossa salvação e não a bens materiais. Então, nesse dia de hoje, entenda que você precisa de um tempo com Deus. Ah, porque não aconteceu aquilo que eu tanto oro, aquilo que eu tanto peço, aquilo que eu mereço ter? Porque falta tempo com Deus. Falta investir tempo, gasta tempo na presença de Deus. Quando você colocar na sua mente que primeiro é o reino de Deus, aí você vai começar a ver as maravilhas acontecendo na sua vida. A Bíblia relata o caso da santificação para que Deus possa fazer a maravilha. Isso é para eles atravessar o Rio Jordão de pés enxutos. Mas para que essa travessia pudesse ter acontecido, eles santificaram, mas manteram a distância da arca. Uma distância protetiva. Não adianta você procurar a arca da aliança, a arca do concerto, se você estiver de qualquer forma. Não adianta. Dá para eu pregar, operar dom de qualquer jeito? Dá. Por isso que você vê muito falso profeta por aí pregando, cantando, louvando. Sabe por quê? Porque operação de dom dá para fazer. O que não dá para fazer é você ir para o céu de qualquer jeito. Você prefere ficar aqui na terra pregando de qualquer jeito ou você prefere ir para o céu?
porque eu prefiro ir para o céu. Por isso que eu estou aqui pregando para você, para que você conheça a santidade, para que você entenda que o foco central não é só você ser um grande pregador, um grande cantor aqui na terra. É você ser conhecido no céu. Entendeu? O foco central da sua vida é você ser reconhecido no céu. E eu estou falando como uma voz que prega para você reconhecer que o céu é a maior morada que você vai ter na sua vida. E para que isso aconteça, você precisa santificar. Eu preciso santificar, me lavar todos os dias, tentar me limpar todos os dias. Então, para que isso aconteça, você precisa do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te dizer qual é a área que você precisa melhorar. Quando você for orar, diga: Senhor, onde eu preciso melhorar? E como eu faço isso? Esvaziar de si mesmo, porque aí Deus começará a fazer maravilhas na sua vida. Deus, quando ele estabelece uma promessa na vida de uma pessoa, ele já tem estabelecido o tempo da vitória. Só que a gente precisa se esvaziar, precisa entender o motivo pelo qual ele está te dando aquilo ali. Porque se Deus te desse aquilo que você tanto pede e aquilo que você merece agora, você perderia ou você esqueceria dele. Então o tempo que eu falei no último devocional, o tempo determinado, o tempo oportuno, é um tempo que não está atrasado. A Bíblia diz, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para que você entenda que se ele quiser fazer hoje, ele faz hoje. Mas se ele quiser deixar você esperar mais um tempo, ele vai deixar até você entender o porquê que ele está te dando aquilo ali. Quando você entender que é primeiro o céu e depois os acréscimos, aí as coisas vão começar a acontecer. Eu quero que você grave essa mensagem no seu coração. Deus tem um tempo estabelecido para tudo o que ele disse que faria na sua vida. Mas precisa você gastar tempo, investir tempo na presença do Senhor. Amém?